Fala pessoal, na noite de hoje eu vou refutar aqui o esboço do desafio do Scania, lá da Multiversal Flaviana, em que ele desafia as pessoas aí a provarem que o termo assuntos de Estado é uma tradução grega da palavra pragma e que se encaixa no prólogo do livro de Lucas, lá no capítulo 1, verso 1. De fato, não se encaixa. É uma tradução da palavra pragma, sim. Isso é indiscutível que é. Mas não é a tradução exata a se colocar lá. E isso eu vou provar aqui. Certo? Um detalhezinho. Por que a galera da Multiversal Flaviana, o Scania, tenta emplacar que o termo assuntos de Estado, lembro a vocês que ele diz assunto de Estado do Império Romano. A palavra Estado aqui seria o Império Romano. Porque ele quer levar a indução, até mesmo por osmose, que isso se trata, que os evangelhos sinóticos tratam do Império Romano. Um absurdo. Olha, não se sustenta de pé. Esse pessoal passou longe das aulas de língua portuguesa, especialmente de interpretação textual. Ou eles usam de má fé para manter cada vez mais engajado aí. Enfim, é uma teoria insustentável, a teoria flaviana. Venho dizendo isso sempre e vou dizer sempre. E está aqui o prólogo do livro de Lucas, que trata do termo que o Scania está tentando impor. Essa parte em azul foi uma tradução que o Scania fez, eu vou respeitar, vou deixar conforme a tradução dele. E essa parte em vermelho aqui eu deixei a lacuna para colocar a palavra assuntos de Estado e outras mais que podem ser aqui colocadas. Eu vou ler. Considerando que vários tentaram escrever em ordem uma narração a respeito. Bem, eu vou parar aqui na palavra respeito, porque o respeito de alguma coisa. Né? O complemento nominal dessa palavra respeito, ela exige um complemento. Pode ser aqui que assuntos de Estado, como o Scania, assuntos do Estado romano? Pode. Né? Claro que pode. Se a gente for lendo aqui, a respeito de quê? De assuntos do Estado ou do Império Romano, os quais esses assuntos do Estado do Império Romano se cumpriram entre nós, entre aquele povo lá. Eles estão suspeitando. Pode se encaixar? Pode sim, perfeitamente. E aí, mas nós temos um problema, porque é o seguinte, eu estou aqui com o dicionário de grego antigo e nós temos a palavra pragma, que é o que está contido na tradução em grego lá do prólogo de Lucas. E pragma pode significar fato, pode significar algo acontecido, pode ser evento, pode ser uma coisa, pode ser assunto. Assuntos políticos no plural, estaduais, pode ser governo, pode ser poder político. Sinonimamente, a palavra assuntos de Estado está relacionado com o que está aqui. Portanto, a primeira percepção do Scania não está errada. Lógico que pode ser colocado aqui assuntos de Estado. Mas também pode ser colocado fato. Vou botar para cá para ficar melhor a visualização. Né? Então, eu posso colocar fato aqui a respeito dos fatos os quais se cumpriram entre nós. A respeito dos acontecidos, a respeito do evento, a respeito da coisa, que é bem amplo, a respeito do assunto que se cumpriram entre nós, dos assuntos públicos, a respeito do governo romano que se cumpriram entre nós. Pode. Do poder político, sem dúvida pode. No entanto, a palavra prólogo aí desmente e desmascara o Scania. Porque o que vem a ser prólogo? Prólogo é sinônimo de prefácio. Tanto prólogo quanto prefácio significa texto breve. E, de fato, este prólogo aqui é um texto breve. E esse texto breve, ele antecede uma obra escrita.
todos nós que conhecemos a Bíblia, principalmente os livros sinóticos, sabemos que depois do prólogo de Lucas, vem 23 capítulos a mais. Então aquele prólogo está prenunciando uma obra escrita. Aquele prólogo tem que estar de acordo com o restante do escrito de Lucas. E aí é onde mora o grande erro do Scania. Porque não pode se encaixar aqui assuntos do Império Romano. Porque o livro de Lucas não trata do Império Romano. Talvez o Scania esteja querendo passar esse entendimento até mesmo por osmose. Só se for, porque é incabível isso aqui. A teoria da gravidade logo joga isso aqui para cima, porque ele é incondicional. Mas antes eu quero falar sobre o excelente Teófilo. Porque parece-me que foi o Francis Farago, também da Multiversal, que comentou sobre isto. Lucas estava falando com o excelente Teófilo. Olha, a palavra excelente, excelentíssimo, era tratado de pessoas de alto padrão, né? Claro que sim, era assim. Mas Lucas também, Lucas era médico. Então eles se conheciam. Isso aqui não dá ideia de que Teófilo, por ser romano, vamos supor que ele seja um romano aqui, era direcionado ao poder romano. Teófilo, por ser romano, poderia ser simpatizante do que ele já ouviu falar de Jesus, através do que pessoas devem ter dito sobre as maravilhas de Jesus, a ressurreição de Jesus, enfim, coisas maravilhosas que o excelente Teófilo, o excelentíssimo Teófilo, ouviu e ficou curioso. Como ele conhecia Lucas, ele deve ter perguntado para o Lucas. Lucas, esse tal de Jesus aí, Lucas, olha, eu conheço a história, eu sou muito próximo de Paulo, que hoje é seguidor dele e tal, eu conheço de perto os outros apóstolos também, alguns testemunhos oculares. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma investigação e vou passar para ti, ó excelente Teófilo, um compilado perfeito para que você saiba de tudo direitinho. Inclusive Paulo fala, para quê? Olha só, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Informado de quê? Sobre Jesus, é claro. Então não há outra interpretação aqui. Né? Se do contrário fosse, a gente vai fazer aqui agora o julgamento do livro de Lucas. Olha só, o livro de Lucas tem 24 capítulos. Então, assim, o livro de Lucas tem 24 capítulos. Tem 1149 versículos. Agora, olha só. 15 vezes aparece a palavra rei. Esse rei aqui é uma referência a Jesus. 32 vezes uma referência ao reino de Deus, que é algo espiritual referente a Jesus também. Fala da palavra reino 10 vezes. Agora, se o livro de Lucas trata de assuntos do Império Romano, olha que coisa absurda. 2 vezes fala de imposto. Somente um livro com 24 capítulos, com 1149 versículos, só tem 2 versículos tratando de imposto, de tributo só tem uma vez, falando a palavra César, só tem 7 vezes, e olha que isso aqui é dentro da mesma discurso, que é aquela questão lá, dá a César o que é de César. Uma vez fala sobre o Império Romano. A minha pergunta é, como é que o livro de Lucas trata de assuntos do Império Romano? Eu nunca imaginei isso. É desproporcional à lógica. Agora, as palavras mais usadas no livro de Lucas, são essas aqui, cidades judaicas, os pobres, a multidão de pobres que acompanhavam Jesus para aprender a orar, em busca da salvação não aqui na terra, mas uma salvação espiritual, a conversão, né, se arrepender das coisas erradas do mundo e ir para Jesus, e a misericórdia. Então, assim, não tem nada tratando aqui de Império Romano. Né? E, assim, eu quero saber onde foi que, no livro de Lucas, você encontra lá no livro de Lucas o Império Romano dando ordens para construir pontes. Vocês da Multiversal Flaviana têm essas informações no livro de Lucas. E sobre prisões, o Império Romano dando ordem lá, criando leis para prender lá. Vocês têm o Império Romano, lá no livro de Lucas, sentando lá para determinar os banheiros públicos. E o toque de recolher?
E agora, multiversal, responda essa. No livro de Lucas, mostre uma reunião tratando sobre o aumento de impostos. Ora, tanto que a multiversal Flaviana foi falar do imposto, dá a César o que é de César. Agora eu quero que vocês me achem lá um assunto do Império Romano tratando do aumento de imposto no livro de Lucas, e se vocês quiserem ir mais longe, nos demais sinóticos, mostrando reuniões dos governadores, a mando do imperador romano, para aumentar os impostos. Você tem no livro de Lucas isso. E sobre rebeliões. Também no livro de Lucas, senhores flavianos, quantas reuniões para a troca de governadores nós tivemos? Festo, Félix, vocês têm esses dados no livro de Lucas para que nós tenhamos configurados assim assuntos do Império Romano? Nós não temos, né? E se liguem aí, olha a pegadinha. Então, pessoal, fica claro que a conclusão da refutação e a palavra pragma, que é essa palavra que está aqui em grego, bonita palavra pragma, no prólogo de Lucas, ela pode significar tudo, menos assuntos de Estado do Império Romano. Isso é insustentável para a mais básica lógica da interpretação textual. Bem como também não pode significar substância, por exemplo, riqueza. Não pode significar poder político, pode significar fatos, acontecidos, evento, coisa, assuntos, né, relativo a alguma coisa. Então, com isso, esse prólogo, ele não faz sentido assuntos de Estado. Isso só na imaginação flaviana mesmo, que não tem jeito. E aí eu lanço um desafio, como sempre lanço o desafio, façam um vídeo e mostrem de forma clara os textos nos sinóticos, agora eu estou indo além de Lucas, que tratam de assunto de Estado. Ou seja, que vocês tratam de assunto do Império Romano. E eu deixei o exemplo aqui claro, por isso que eu botei, olha a pegadinha. Né? Eu quero que vocês me mostrem nos livros sinóticos onde é que tem reuniões para a troca de governadores, onde é que tem lá um centurião indo levar para Pilato, para Herodes, enfim, sei lá para quem mais, para lá fazer, onde eles fizeram a reunião para a troca de um governador, para aumentar o imposto cada vez mais, a tributação para o sofrimento do povo judeu. Se vocês me provarem isso, me mostrarem isso, de fato, vocês estão tratando de assuntos do Império Romano. Mas não me venham com distorções das parábolas, de nada. Por favor, contextualizem para poder rebater esta refutação que eu estou fazendo aqui. Certo? Bom, a pergunta de Scania, a primeira ele fez aí 5 perguntas e eu já respondi aqui, né? E Scania pergunta o seguinte: mostrar que pragma nunca teve significado de assunto de Estado. Eu apaguei a palavra nunca teve e botei tem, porque a palavra pragma, eu mostrei aqui em cima, que ela tem um significado, sim, de assuntos de Estado, de político, governo, são assuntos públicos do governo, portanto, assuntos de Estado. Sinônimo, tem sim, só não se encaixa nesta lacuna aqui, só não se encaixa aqui como sendo sinônimo para se cumprir entre nós. Infelizmente não se encaixa. Infelizmente não, graças a Jesus não se encaixa, porque aí não daria certo. Ok? A segunda pergunta que o Scania fez, mostrar que essa palavra teve esse significado. Teve não, tem. Né? Mas contextualmente não. No prólogo de Lucas, a palavra pragma, significando assuntos de Estado, não tem espaço, não tem lugar. A questão número 3, mostrar que os sinóticos não versam sobre o assunto de Estado e que, portanto, ela precisa ter outro significado no versículo analisado. É o que eu vou falar e que a multiversal flaviana precisa aprender. A análise semântica, isto é, do sentido do contexto, é o diferencial.
Se vocês não tiverem como provar isso contextualmente, na perícope, infelizmente vocês estão fora da interpretação coerente. E as questões 4 e 5 são sem juízo de valor, pois não postulam da coerência textual desafiada. Scania fez um desafio. A questão 4 e 5 estão fora do desafio, por incoerência textual. Ou logo, não tem sentido. Ok, pessoal? Eu ia também refutar 2 outros vídeos da Multiversal Flaviana. Um deles era o Poetés, que significa poeta, lá do Testemunho Flaviano. E o Apololós, que é perdidos, e para a Multiversal Flaviana é destruídos, lá das Ovelhas Perdidas. Porque esses 2 textos aqui, Poetés e Apololós, é idêntico mesmo ao assuntos de Estado. É o mesmo raciocínio que o Scania usa. Ou seja, como eu já pesquiso a Multiversal Flaviana há quase um ano, eu sei do pensamento deles. Logo, fica fácil refutar. E até domingo eu estarei fazendo a refutação desses 2 textos e vou fazer o link com esse de hoje, para mostrar que é o mesmo raciocínio do Scania e, infelizmente, raciocínio de interpretação errada. Ok, pessoal? Eu fico muito grato por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, dá o like, comenta, compartilha, principalmente compartilha e se inscreva no meu canal. O pessoal os flavianos, eles são muito unidos. Eles se inscrevem em todos os canais de ateus agnósticos. Já nós cristãos não fazemos isso. Então vamos nos unir contra essas mentiras espalhadas por aí. Vamos combater essas distorções das interpretações bíblicas. Ok, pessoal? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.